O Sofrimento Nunca é em Vão, de Elizabeth Elliot, capítulo 6. Transfiguração. Em 1820, havia uma bebezinha de 6 semanas de idade que tinha uma inflamação nos olhos. O médico aplicou-lhe cataplasma quente e lhe queimou as córneas, de modo que a criança ficou cega por toda a vida. Quando tinha 9 anos, ela escreveu estas palavras: "Oh, que alma feliz eu sou, apesar de não poder ver. Decidi que neste mundo contente devo ser. Tantas bênçãos desfruto que outros não possuem. Chorar e lamentar por ser cega não posso e não o farei." E essa menininha cresceu para escrever 8.000 hinos, entre eles: "A Deus a glória, bendita segurança, resgata os que perecem, face a face." O nome dela é Fanny Crosby. Eu ouvi a história de Fanny Crosby anos atrás, mas não li aquele breve poema senão anos depois, aquele que ela escreveu aos 9 anos. "Chorar e lamentar por ser cega não posso e não o farei." Amo esse verso. E há um versículo em Isaías 58 que conecta perfeitamente o que eu disse sobre a oferta no capítulo anterior com o que eu quero abordar agora com você. Transfiguração. Estas são as palavras de Isaías capítulo 58, versículos 10 e 11. "Se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam." Aqui se articula um princípio profundo sobre o qual quero falar. Dei-lhe um título com uma única palavra: transfiguração. Optei por essa palavra em vez de transformação. Ambas são praticamente idênticas, mas eu amo a palavra transfiguração porque ela sugere um aspecto de glória que nem sempre está envolvido na palavra transformação. Transfiguração. Você se lembra da história de Jesus no monte quando ele foi transfigurado? As duas coisas, sofrimento e glória, se conectam porque era sobre o sofrimento que Moisés e Elias falavam quando Jesus foi transfigurado. E esse versículo de Isaías fala sobre abrir a alma ao faminto e receber em troca a satisfação de suas próprias necessidades, uma espécie de força muscular. Você será como um jardim regado, como um manancial cujas águas jamais faltam. Acredito que Fanny Crosby, aos 9 anos, começara a vislumbrar o fato de que há mais alegria em dar do que haveria em receber. E ela foi pão partido e vinho derramado pela vida do mundo. Só Deus conhece o efeito cascata da obediência de Fanny Crosby ao oferecer a si mesma. Lemos em Provérbios 11:25: "A alma generosa prosperará, e quem dá a beber será descedentado." Estou certa de que todas de nós que já experimentamos essa terapia descobrimos que é algo extremamente eficaz. A ideia de transfiguração decorre naturalmente da aceitação, da gratidão e da oferta. Quando recebemos aquilo que Deus quer nos dar, quando lhe damos graças por isso e quando fazemos disso uma oferta de volta a Deus, então é isto que vai acontecer. Transfiguração, o grande princípio de troca que é o princípio central da fé cristã, a cruz. De fato, a cruz é um símbolo de sofrimento. De fato, Jesus disse que você deve tomar a cruz. Há certos tipos de sofrimento que jamais teríamos de suportar se não fôssemos crentes. Lemos que, por meio de muitas tribulações, devemos entrar nos céus. E Jesus explicou que, se somos suas seguidoras, então outras pessoas vão nos capturar, prender, levar ao tribunal e até chegar ao dia em que nos matarão e pensarão com isso estar fazendo um favor a Deus. Ele nos disse essas coisas para que, quando ocorrerem, nossa fé nele não seja abalada. Se sua fé repousa na ideia de como Deus deveria responder às suas orações,
em sua ideia do céu na terra, em sua utopia, ou seja lá o que for, então esse tipo de fé será muito instável e está fadada a ser derrubada quando as tempestades da vida a atingirem. Mas, se sua fé repousa no caráter daquele que é o eterno Eu Sou, então é uma fé robusta e vai perdurar. Estou profunda e dolorosamente ciente do fato de que esta mensagem sobre o sofrimento está apenas arranhando a superfície. E penso nas palavras de um místico da antiguidade que disse que Deus é uma montanha de milho da qual eu, como um pardal, colho um único grão. Isso descreve o que eu terei logrado fazer, se é que logrei alguma coisa. Talvez tenhamos colhido um único grão, apenas o suficiente para saciar a fome de uma pequena ave em meio a essa imensa montanha de milho que é a realidade do próprio Deus. Refletimos sobre a verdade, a terrível verdade, a mensagem, os temas da aceitação, da gratidão e da oferta. Agora falemos sobre a transfiguração. Mais uma vez, eu lhe darei 3 princípios que conectam a transfiguração ao sofrimento. Dessa vez, eu a ajudarei ao empregar a aliteração. Não me esforço muito para usar pontos aliterados, mas aconteceu aqui de termos 3 P's: o princípio, a perspectiva e os paradoxos. O primeiro princípio é aquele da cruz. A vida vem por meio da morte. Trago a Deus minhas tristezas e Ele me dá sua alegria. Trago-lhe minhas perdas e Ele me dá seu ganho. Trago-lhe meus pecados e Ele me dá sua justiça. Trago-lhe minhas mortes e Ele me dá a sua vida. Mas a única razão pela qual Ele pode me dar sua vida é porque me deu a sua morte. Ora, essas coisas ocorrem o tempo todo, não apenas na vida espiritual, mas também no mundo natural. Jesus usou uma ilustração bastante simples do mundo natural num incidente ocorrido logo após a sua entrada em Jerusalém, quando ele foi aclamado com ramos de palmeiras e gritos de hosana. E então, 2 discípulos vieram a ele e lhe contaram que alguns gregos ali queriam vê-lo, por terem ouvido acerca da ressurreição de Lázaro dentre os mortos. Bem, todas nós amamos milagres e todas nós amamos um fazedor de milagres. Se você quer ser popular, realize quantos milagres puder, na mídia mais visível que puder, e o povo correrá para você. O povo correu para Jesus, disse ele, não por causa das palavras que ele disse, mas por causa dos pães e dos peixes. Nesse caso, a ressurreição de Lázaro foi a palavra que se espalhou. Então, as pessoas se aglomeravam em Jerusalém para ver o tal homem e os discípulos vieram e contaram a Jesus que eles queriam vê-lo. Jesus aproveitou a oportunidade para virar de ponta cabeça a ideia que os discípulos tinham da glória. O mundo tem uma ideia do que é importante, do que realmente é a glória de Deus. Faça todos os milagres que puder, resolva todos os problemas, cure as doenças, pague as dívidas, e essa é a glória de Deus. E é claro que eu creio num Deus que pode fazer o sol parar. Ele pode transformar água em vinho e abrir terra seca em meio aos rios. Não me entenda mal. Mas, quando ouço um pregador dizer que o que você precisa é de um milagre, minha vontade é dizer: talvez eu pense que é disso que preciso, mas muitas vezes minhas orações são como pedir pedras. E o que Deus quer me dar é pão, algo que não apenas me servirá de alimento, como também alimentará o mundo. Então, eu posso orar, posso até orar por um milagre. Em verdade, não creio que tenha feito isso muitas vezes, mas quando orava pela cura do câncer do meu marido, eu sabia que estava orando por um milagre, humanamente falando. Mas a conclusão da oração era: Senhor, seja feita a tua vontade. Precisamos rever nossas definições, assim como os discípulos precisavam que sua definição da glória fosse corrigida e virada de ponta cabeça. Jesus disse: vou mostrar-lhes o que é a glória. Ele disse: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Ora, esse é o princípio da cruz. Ele estava em seu caminho até a cruz. Acaso há algo mais insignificante e banal do que uma semente? Se você já viu um grão de trigo, todos os grãos de trigo são iguais. Se você já viu um grão, uma semente de maçã, é tudo igual.
Então, não há nada de particularmente distinto e notável em uma semente. E quando aquela semente cai no solo, ela já se foi. Talvez ela nunca mais seja vista, mas nós sabemos com toda certeza que nada pode vir daquela semente a menos que ela caia no solo, na escuridão, no desconhecido, na ignomínia e na morte. Mas daquela semente então vem a grande colheita, o grão dourado. Então, esse é o princípio da troca. Eu lhe dou minhas mortes, ele me dá a sua vida, minha tristeza, e ele me dá a alegria, minhas perdas, ele me dá os seus ganhos. Esse é o grande princípio da cruz. Sei que algumas de vocês conhecem a história de quando George Matheson, compositor de hinos, ficou noivo. Durante o noivado, ele ficou cego e sua noiva, sem querer sobrecarregar-se com os cuidados de um homem cego, terminou o noivado. E foi então que George Matheson escreveu estas lindas palavras: Amor que nunca me abandonas, em ti repouso a fraca alma, a vida que tenho te entrego de volta. E aqui vemos a sua oferta. A vida que tenho te entrego de volta, para que, nas profundezas do teu oceano, seu curso possa ser mais rico e mais pleno. Penso nas palavras que meu marido, Jim Elliot, escreveu quando tinha 22 anos. Não é tolo quem entrega o que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Ele estava parafraseando as palavras de Jesus: Se você perder a sua vida por minha causa, você a encontrará. Ele troca as minhas fraquezas, minhas perdas, meus pecados, minha tristeza, meus sofrimentos. Quando oferecemos tudo isso a Ele, Ele tem para nos dar em troca algo que pode alimentar uma multidão. Então, o princípio da troca é o princípio da cruz, e esse princípio remonta a um período anterior à fundação do mundo. O cordeiro morto. O sacrifício de sangue foi feito na mente de Deus antes que houvesse tal coisa como o pecado. Sacrifício, sofrimento e glória. Não há como escapar deles. Nós moramos na Inglaterra, onde as pessoas amam os meses de setembro e outubro. Lars sempre lamenta quando eles se aproximam, pois, como um homem do sul dos Estados Unidos, ele acha que os invernos são longos demais. Mas eu amo essa época, quando as bolotas do carvalho começam a cair, pois, para começar, nós temos as cores mais espetaculares do país inteiro, pois temos aqueles bordos açucareiros, árvores que ficam escarlates, salmões, lilazes e cores inimagináveis. Mas agora do outono é um símbolo da morte. Aquele vermelho escarlate me faz lembrar de sangue, que é o símbolo da morte. Se os carvalhos não renunciassem a todas aquelas sementes preciosas, aquelas bolotas, eles nunca cairiam no solo e não morreriam, de modo que não mais haveria carvalhos, e os esquilos morreriam de fome. Tudo aquilo que você e eu comemos significa que algo, de algum modo, morreu. Até um ovo, um copo de leite. A galinha e a vaca não morreram, mas deram sua vida, não foi? E praticamente tudo mais à mesa nos ensina que algo morreu, tanto grãos de cereais como animais. Assim, a vida vem da morte. É o princípio do universo, o princípio da troca. Até mesmo as estrelas morrem. Estamos aprendendo cada vez mais sobre isso, essas descobertas fascinantes que os astrônomos têm anunciado. Mas há um versículo escondido em 2 Crônicas, capítulo 29, versículo 27, que tem sido de grande encorajamento e ânimo para mim, desde que o descobri quando estava no último ano da faculdade. Eu estava morta de preocupação por estar apaixonada por alguém que eu não achava que iria se apaixonar por mim, e eu pensava em quão tola eu era apenas por nutrir alguma esperança por aquele rapaz. Então, lancei meus sentimentos no altar de Deus. Não consigo suportar muitas das minhas emoções. Então eu simplesmente digo: Senhor, aqui está. Toma para ti e faz disso o que puderes. Se podes fazer algo do pequeno almoço de um garoto e da botija de azeite de uma viúva, então talvez possas fazer algo com isto. Assim, lancei a Deus todas aquelas paixões, aquele verdadeiro tornado de paixão que eu sentia por aquele jovem rapaz, cujo nome, por sinal, era Jim Elliot. E Deus me deu esse versículo. Em começando o holocausto, começou também o cântico ao Senhor.
Não é fantástico? Funciona. Quando o sacrifício começou, o canto do Senhor também teve início. A referência é apenas ao ritual literal do sacrifício, contudo, tem implicação para a nossa vida espiritual, não é? Agora vamos olhar por essa perspectiva, o segundo princípio da transfiguração associado ao sofrimento. Nossas perspectivas precisam ser transfiguradas, transformadas em algo que tenha glória em si. E aquele maravilhoso capítulo em Hebreus 11 me ensina muitas coisas sobre perspectiva. No versículo 13, depois de atravessar as histórias de Abel, Enoque, Noé, Abraão e Sara, todas essas coisas impossíveis que eles fizeram pela fé, o texto diz: todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Aqueles que usam essa linguagem mostram claramente estar à procura de sua pátria. Se o coração deles estivesse na pátria de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Porém, nós os vemos aspirando a uma pátria superior. E acaso há algo que faz você aspirar por aquela pátria superior com mais intensidade do que enfrentar sofrimentos de um tipo ou de outro? Até mesmo quando minha pobre netinha sofria pelo fato de ter sido disciplinada 3 vezes no mesmo dia, quando ela disse: "Ah, se ao menos Adão e Eva não tivessem pecado." Até mesmo quando a máquina de lavar apresenta um defeito no exato momento em que temos visita em casa. Quero dizer, de certo modo, você, àquela altura, anseia uma pátria superior, não é? Então, vemos no versículo 27 daquele mesmo capítulo de Hebreus acerca de Moisés. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Essa é uma perspectiva transfigurada. Então, se voltarmos ao versículo 20 de Hebreus 11, vemos que pela fé, igualmente Isaque abençoou a Jacó e a Esaú acerca de coisas que ainda estavam por vir. Uma perspectiva transfigurada. Agora, uma coisa é enxergar sob aquela perspectiva a vida dos outros, não é? Você acha mais fácil enxergar a vontade de Deus em ação na vida de outra pessoa do que na sua? Você gostaria de ler a história de Daniel sem a cova dos leões? É claro que não, pois nós sabemos o final da história. Pois bem, nós cristãs temos todo esse livro cheio de histórias maravilhosas como essa, e o final de cada uma delas é sempre o mesmo, sempre termina em glória. Você gostaria de ler a história de José sem todas as suas provas e tribulações, sem ele ser lançado na cisterna? O que você saberia acerca de Sadraque, Mesaque e Abednego se eles jamais tivessem sido lançados na fornalha ardente? A bênção da vida de Fanny Crosby foi grandemente amplificada por sabermos que as palavras daqueles belos hinos evangélicos vêm de uma mulher que jamais viu a luz do dia, ou pelo menos jamais se lembra de tê-la visto desde as 6 semanas de idade. Tudo se transfigura na vida deles por sabermos o fim da história. Lembro-me de quando Janet Cliff Jord fez o papel de Corrie ten Boom no filme O Refúgio Secreto. Ela foi entrevistada em um dos programas de Billy Graham. Ele lhe perguntou qual a característica mais a impressionara enquanto ela estudou a vida de Corrie ten Boom. E, sem hesitação, a resposta de Janet foi a alegria. E todos aqueles que viram Corrie ten Boom pessoalmente ou nas telas, viram uma radiante face idosa inundada com a alegria do Senhor. Ora, de onde vinha toda essa alegria? Será que tudo na vida dela se desenrolou tão lindamente? Será que ela teve uma vida feliz no sentido que o mundo definiria felicidade? É claro que não. A perspectiva dela foi transfigurada e ela mesma foi transfigurada para o benefício de todas nós. Nós recebemos, na face de Corrie ten Boom, um sinal visível de uma realidade invisível, outra pátria, outro nível, outra perspectiva. Paulo foi capaz de cantar na prisão e ele escreveu aquelas epístolas da prisão, as quais estão cheias de alegria. O livro de Filipenses é considerado a Epístola da Alegria, e ele escreveu aquelas palavras deslumbrantes que estão em Filipenses 1:29, palavras muito fortes para mim. Ele disse:
Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele. Vocês receberam uma dádiva de sofrimento. Então, também em Colossenses 1:24, há este versículo ainda mais forte e deslumbrante. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós. Sou afetado e sem sentido, não é? Até ele prosseguir e dizer: e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a Igreja. Para mim, em toda a Escritura, essa é a declaração mais profunda acerca do tema que temos discutido, o sofrimento humano. Não podemos sequer nos aproximar das declarações acerca dos sofrimentos de Cristo. Mas Paulo está na prisão e diz: sofrer é uma alegria para mim, pois esse é meu modo de ajudar a preencher minha pobre carne humana. Suponho que Paulo estava acorrentado entre dois soldados. Você consegue imaginar o desconforto da situação, sem falar na falta de privacidade 24 horas por dia? Mas em sua pobre carne humana, de alguma maneira muito misteriosa que não posso sequer explicar a você, embora eu creia nisso, ele diz: estou ajudando-o a completar a medida das aflições de Cristo que ainda precisam ser suportadas por causa de seu corpo, a Igreja. Sei que algumas de vocês aí sentadas estão dizendo: mas o que isso tem a ver com os meus sofrimentos? Meus sofrimentos não são pela causa do Evangelho. E por anos a fio, sempre morri de preocupação ao pensar que, de fato, nunca tive um sofrimento que fosse diretamente por causa do Evangelho. Até a morte de meu marido Jim, que tentou levar o Evangelho a algumas pessoas, não decorreu literalmente da palavra de seu testemunho. Ele não chegou a dizer nenhuma palavra sequer àqueles índios. Eles não faziam a menor ideia da razão de ele estar lá e presumiram que ele era um canibal. Então acharam melhor atacá-lo em autodefesa antes de serem devorados por ele. Então, por anos a fio, fiquei refletindo a esse respeito e cheguei à conclusão de que há aqui um mistério muito mais profundo do que o fato de Paulo estar literalmente sofrendo na prisão por causa de seu testemunho. Cristo sofre em mim. Se eu sofro por ser um membro de seu corpo, posso ser um membro ferido, mas ele sofre comigo, por mim e em mim. E quando eu sofro, ele sofre. Cristo sofreu na cruz. Ele levou sobre si todos os meus pecados, todas as minhas dores e todas as minhas tristezas. Contudo, há uma medida ainda a ser preenchida. Eu não entendo, simplesmente afirmo. Eu creio. Por fim, olhemos para os paradoxos em sua relação com a transfiguração e o sofrimento. Precisamos de uma visão transfigurada desses paradoxos. As metáforas bíblicas para o sofrimento falam de uma poda. O melhor fruto vem por meio da mais drástica poda. O mais puro ouro vem do fogo mais ardente. Eu certamente aprendi as lições mais profundas da minha vida ao passar pelas águas mais profundas, e as maiores alegrias vêm das maiores tristezas. A vida vem da morte. Pensemos em Maria. É provável que ela fosse apenas uma adolescente que, em sua humildade e pobreza, ofereceu a si mesma seus planos, suas esperanças, seus temores do que pensariam dela se parecesse que ela fora infiel ao seu noivo José. Sua resposta imediata à palavra de Deus foi: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E foi desse sacrifício, dessa oferta de si mesma, que nasceu o Salvador do mundo. Transfiguração. Ela foi chamada a mais exaltada entre as mulheres, a mais exaltada de todas. Isso veio da humildade. Se você perder sua vida por causa dele, você a encontrará. Não há, de fato, uma só obra redentora que tenha sido realizada sem sofrimento. E Deus nos chama para permanecermos junto a Ele, para lhe oferecermos nossos sofrimentos para sua transfiguração e para preencher nossa pobre carne humana. Se não me for dado o privilégio de ser crucificada, se não me for dado o privilégio de ser martirizada de alguma forma literal para Deus, é-me dado o privilégio de oferecer a Ele, seja lá o que Ele me houver dado. Ofereço a Ele tudo o que sou, tudo o que tenho, tudo o que faço e tudo o que sofro, por sua transformação, por sua transfiguração, para trocar pela vida do mundo. Isso é tudo o que importa.
Você pode estar sofrendo na condição de mãe por seu filho a haver rejeitado. Você pode estar sofrendo como filha por sua mãe tê-la rejeitado 30 anos atrás. Exatamente agora, temos um rapaz vivendo em nossa casa, um estudante, que foi rejeitado aos 10 meses de idade por seu pai e por sua mãe. Foi colocado numa casa de acolhimento, onde permaneceu por 15 anos. Eu fiz uma lista desses maravilhosos paradoxos. Aqui estão algumas coisas que a Escritura diz que Deus transforma: a terra seca em pastos verdejantes, desertos em mananciais, o perecível no imperecível, fraqueza em força, humilhação em glória, pobreza em riqueza, mortalidade em imortalidade, este corpo frágil num corpo resplandecente, pranto em óleo de alegria. Meu espírito angustiado ele troca por veste de louvor e uma bela coroa em vez de cinzas. Em Apocalipse capítulo 7, versículos 16 e 17, lemos: Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem o ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para fontes de água da vida, e Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Para encerrar, gostaria de mostrar a você um poema escrito por Grant Colfax Stoller. Minha vida é apenas uma tapeçaria entre mim e meu Senhor. Eu não escolho as cores. Ele trabalha incansavelmente. Muitas vezes ele tece tristeza e eu, em tolo orgulho, esqueço que ele vê o lado certo e eu apenas o avesso. Apenas quando o tear ficar mudo e as lançadeiras cessarem de esvoaçar, então Deus desenrolará a tela e me explicará a razão de tudo. Nas habilidosas mãos do tapeceiro, os fios escuros são tão necessários para a composição que ele planejou, quanto fios dourados e prateados. Tudo o que acontece se encaixa nessa composição para o nosso bem. O sofrimento nunca é em vão.